Olá a todos! Como será que os instrumentos evoluíram após o período clássico? Será que a orquestra aumentou, continuou aumentando ou ela diminuiu? E a variedade dos instrumentos? Bom, após a vinheta, sou a professora Angélica Tobal, vou explicar para vocês tudo sobre a incrível história da orquestra, aula 5. Até lá, após vinheta. Muito bem, já estamos na aula 5. A incrível história da orquestra. Na última aula nós vimos sobre o período clássico e seus instrumentos e as invenções do homem e as melhorias realizadas para que a orquestra fosse evoluindo à medida que a exigência dos compositores também estava sendo atendida. Chegamos então no período romântico. Ele iniciou no século XIX, indo até o XX, iniciou em 1820 até 1910. É um período bastante extenso. As melhorias elas foram realmente feitas nos instrumentos, que continuaram a expandir o som das orquestras, mais volume, novos timbres e efeitos brilhantes. Porque dava o tom no romantismo à questão nacionalista e também ao amor. São temas, né, que dentro do romantismo eram bastante persistentes e recorrentes, né? No início de 1800, os instrumentos de sopro e madeira, de madeira e de cobre foram aprimorados com a mecânica mais precisa, ou seja, eles evoluíram. Theobald Boehme, 1794 a 1881, que vocês estão vendo aí, foi um flautista alemão que aperfeiçoou as flautas, trazendo melhorias para outros instrumentos. A família Heckel aprimorou o fagote, de difícil execução. Na França, a família Triebert trabalhou durante 70 anos, de 1810 a 1880, para refinar o oboé. Veja, ele está tocando. Nesse período, os compositores escreviam para as orquestras com mais de 200 músicos, orquestras enormes. As clarinetas são instrumentos de uma paleta, são de paleta simples, que a gente fala. Então, a clarineta originou da charamela com paleta simples, que vocês veem aí à esquerda. Vocês veem aí no centro uma imagem da boquilha, né, com a braçadeira, e a paleta encaixada, que parece uma folhinha de taquara apoiada. E essa parte, ela apoia no instrumento que o músico vai soprar. Os clarinetes. Então, em 1840, Hyacinthe Clauset, professor de clarinete em Paris, tomou emprestado o avanço dado à flauta doce por Boehme e, em parceria com o fabricante de instrumentos Auguste Buffet, aplicou-os ao clarinete. Então, o nome Buffet ficou bastante marcante e de grande importância para os clarinetes. Então, aí no alto vocês têm o professor de clarinete, Clauset. Elas têm métodos para se tocar esse instrumento de autoria de Clauset. E abaixo vocês têm Auguste Buffet. Os clarinetes, eles têm um som agudo e melodioso e apresenta rica sonoridade à orquestra. Embora o saxofone foi inventado por Adolphe Sax no começo do século XIX, seja feito de cobre, ele tem uma única paleta e pertence à família do clarinete. Vejam, aí à esquerda vocês têm a família do clarinete, desde o clarinete, indo ao clarinete alto, ao clarone, como vocês veem aí, do mais agudo ao mais grave. Metais. A invenção da válvula. Essa ilustração que vocês estão vendo aí são os pistões ou as válvulas do trompete. Embora os instrumentos de metal fizessem parte das primeiras orquestras, foi só por volta de 1800
e as válvulas foram aplicadas, permitindo o surgimento daqueles hoje considerados modernos. Então, nessas válvulas, o ar, o instrumentista, à medida que ele posiciona no trompete, vai pressionando os pistões nas posições, nas 7 posições, o ar ele vai passando pelas válvulas, pelas bombas e por essas válvulas, e ele faz caminhos, às vezes mais curtos, às vezes mais longos, e obtendo notas, da mais aguda à mais grave. E nessas combinações dessas posições obtém a escala cromática. Vejam, aí vocês têm os metais. Então, durante esse período foram inventados a tuba, que vocês têm aí abaixo, lá no canto direito, a trompa tenor, o cornet e o trompete piccolo. O trompete e a trompa, que vocês veem no alto aí na imagem, foram redesenhadas para serem tocadas com válvulas. Então, elas usam chaves, válvulas rotor, né? O trompete também, na questão das válvulas, alguns trompetes têm rotor, né? E abaixo vocês têm aí o trombone, que é a posição das varas, as 7 posições, encurtando ou alongando, posição fechada e aberta até a última. Você consegue as posições e a série harmônica, obtendo também a escala cromática. E o século XX? Então vamos avançando. O período romântico ele começou, então, século XIX, indo até o XX. E o século XX? Quais foram as inovações? Bom, os compositores eles queriam inovações, mas as orquestras ficaram um pouquinho menores. Então a tendência de ampliar aí foi ao contrário. Começou a diminuir em relação ao período romântico, mas eles pensaram numa variação dos instrumentos. Igor Stravinsky, que é esse compositor, esse maestro que vocês estão vendo aí, 1882 a 1971, ele fez uma composição chamada para balé, uma composição orquestral chamada Sagração da Primavera. Vale a pena você ouvir. Ela foi composta entre os anos de 1909 a 1913. Ele usou sopros de madeira, intensa manipulação de cordas, dos arcos das cordas e percussão para criar músicas dissonantes e ritmos vibrantes. Criou verdadeiros timbres, uma magia, né? E encantou as pessoas e causou até um estranhamento na época. Tamanho os acordes dissonantes. A harpa também ela foi aprimorada, né, desde a antiguidade até a era do século XX. Ela foi construída agora com 47 cordas coloridas e 7 pedais para mudar a afinação. E ela é frequentemente usada nas orquestras por sua rica sonoridade de cordas beliscadas. E a percussão? Bom, a percussão ela tem um papel primordial nas orquestras, principalmente as orquestras modernas. Nós vamos citar então alguns instrumentos. A caixa, vocês têm aí as duas figuras da esquerda e ao centro, é um pequeno tambor com fios de arame presos sob couro. A pele está abaixo da caixa, que chacoalham quando o tambor é tocado. A caixa também é chamada de snare drum, que é como se fosse a areia jogada em cima de uma superfície, faz aquele som. O bumbo, essa figura que vocês têm aí, à direita no alto, e o surdo que vocês veem abaixo. Essa é parte integrante de uma bateria de rock que vocês provavelmente conhecem. Na percussão, nós também temos outros instrumentos que vêm de culturas exóticas e que criam, pela exigência das composições dos compositores, foi necessário introduzir na orquestra para dar essa variedade. Então, a percussão a gente chama de cozinha, né? Porque você tem sons obtidos de diversas situações e instrumentos inusitados. Então, nós chamamos a orquestra moderna os instrumentos de percussão da família do tambor, que são os membranófonos, vem de membrana, de pele. Exemplo, nós temos os tímpanos, os bumbos ou bombos, as caixas e surdos, que vocês viram lá. E a família dos idiofones, de culturas diferentes que têm
sons peculiares. Por exemplo, o reco-reco, que vocês têm aí abaixo, os pratos, que vocês têm aí ao centro, os triângulos, as castanholas, que está aí na ilustração ao alto, as claves, que são parecem duas varetas que podem se bater, os chocalhos e as maracas, que vocês têm abaixo, e os gongos. Aí vocês têm a imagem de um gongo. Ele não tem também som definido, esses instrumentos não têm som, mas eles, conforme você toca, a maneira como você executa, você obtém sons variados. Idiofones afinados. Nós temos também, dos idiofones, uma grande variedade de instrumentos com som definido, ou seja, eu sei que eu estou tocando um dó, um ré, um mi, um fá, uma nota da escala. Então eu tenho uma partitura com essas notas, não apenas com ritmo, mas também com o nome da nota. Né? Então nós temos aí os xilofones, que, por exemplo, essa imagem aí abaixo, a última aí de baixo, a marimba, que está aí no centro, ela é feita de madeira, a celesta, que parece um piano, né? Também ela é utilizada, parece um piano, mas não é uma celesta. As campanas, que nós vamos ver no próximo slide, e os bells, que parecem sons de sinos de igreja. Tá? Então vocês têm aí uma ilustração de um músico tocando um idiofone afinado. Ele, no caso, ele está tocando um xilofone. Então aqui vocês têm um conjunto de instrumentos da percussão da orquestra. Então esse instrumento que está aí ao centro, com vários tubos, é a campana ou os bells. Ao redor vocês têm lá glockenspiel, que parece um xilofone, né? Mas é um som, é a lira que a fanfarra toca, né? Com as baquetas. Aí vocês têm pratos e os tímpanos aqui na ponta. Muito obrigada por assistir essa aula. Eu estou em todas as redes sociais e aguardo questões, sugestões, ative as notificações, curta, compartilhe. Muito obrigada.